Não apareceu o slide ainda, né. Está demorando para atualizar. Bom, foi. Tive que sair e entrar de novo. E aí agora a gente vai ver, eh, formas, né, de transporte em massa da célula. Isso está na página 54 do seu livro. Tem uma introdução falando, sobre o que que seria o transporte em massa, é quando, passa por, entre as células, eh, substâncias, né, que são de grande num tamanho grande, a gente fala de macromoléculas, né, e elas, são transportadas, não com a ajuda de proteína, né, mas são transportadas, na parte, né, de fora ou ela sai da célula ou ela entra na célula. E também não a gente não fala em, gasto energético aqui, então não tem energia, gasto energético nenhum. Então, aqui, por exemplo, ó, a principal característica desses tipos de transporte tem a ver com a quantidade, né, porque são grandes moléculas, a gente chama de macromoléculas, né, ó, macromoléculas aqui. E, ela se divide em 2, tá, 2 principais, né, a endocitose e a exocitose. Vamos ver a endocitose. Endocitose tem a ver com englobamento, tem a ver com o quê? Entrada dessas macromoléculas nas células. E elas podem ser a endocitose, ela pode ser de 2 formas, a fagocitose e a pinocitose. A gente vai ver cada uma delas, tá. Esses 2 assuntos, fagocitose e pinocitose, estão na página 55 do seu livro. E temos também a eliminação, ó, exo vem de, externo, né, de eliminar, que é a plasmocitose. E qual que é a principal característica? São os resíduos, ok? Então a gente vai ver cada uma delas. Aqui, olha, tem um exemplo de, o que que seria a pinocitose, que é um exemplo de endocitose. A pinocitose, então, seria, esse englobamento de partículas que são líquidas, né, então a célula vai lá e engloba. E aí, esse pretinho que você está vendo, são os lisossomos. Lisossomo a gente já estudou, é uma organela citoplasmática que é responsável pela, digestão, né, pela eliminação de substâncias, é como se fossem os garis da célula. E aí, esses lisossomos eles, eliminam enzimas que vão fazer o quê? A digestão dessas partículas que são englobadas, né, lembrando que são partículas líquidas, então a principal característica aqui, ó, são partículas líquidas. Tudo bem? Se tiver alguma pergunta aí pode escrever no chat que eu tô de olho. Aí por outro lado, a gente tem a fagocitose. A fagocitose também é um tipo de endocitose, lembra que tem a ver com englobamento. A pinocitose são de partículas líquidas e a fagocitose já são de partículas
sólidas, tá. Mais uma vez também, os lisossomos é que farão o quê? A digestão, né, eles vão eliminar essa partícula, tá. Eh, é natural que, por exemplo, se entrar uma farpa no seu dedo, né, você tá mexendo com um negócio de madeira, entra uma farpa. Outro dia eu fui nadar na ilha, pisei num espinho de cacto, nem pisei no cacto, o espinho estava caído no chão, eu pisei e ele entrou. E aí ele não saiu nem a pau. E eu não gosto de ficar cutucando também, porque tem os riscos, né, eu uso agulha, aí não é legal ficar dependendo da profundidade, não é legal. E aí o pé continuou doendo, 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 só que eu falei assim: "Ah, eu sei que vai sair", né. Por que que eu sei que vai sair? Porque é natural que o corpo ele elimine os invasores. O que que seria um invasor? A gente chama de antígeno. Então, uma farpa é um invasor, né, alguma coisa que penetra na sua pele, né. Então, exemplo, caco de vidro. Se você cortar o pé com um caco de vidro, ficar os vidrinhos lá dentro, a tendência é ele ser eliminado. Preste atenção, quando ele ser eliminado não naturalmente, não significa que isso é bom não. Por exemplo, dependendo de quando você corta, se ele fosse mais superficial, qual que você deve fazer? Escreve aí para mim. Cortei o pé com um caco de vidro. Que eu devo fazer? Escreve no chat aí para eu ver, se você sabe aí dos primeiros socorros, de quem corta aí. Não, ninguém? Ah, tá. Nada gente, sério? Ah, ó, o Leonardo tá falando que é limpar a ferida primeiro. Na verdade, Maria ou Júlia, nem tanto essa questão da pinça. A primeira coisa o Leonardo falou, lavar, né. Então você não pisa, obviamente, para não entrar mais ainda, você vai e lava, né. Lava com água, com sabão, porque naquele vidro podia estar sujo, né. Porque aí você consegue também eliminar, de certa forma, os vidros menores, as partículas menores que estão lá, né, então o correto é você fazer isso. Dependendo, você vai precisar ser hospitalizado, porque se esse caco de vidro, ele for, assim, de repente, mais pontudo e ele penetrar fundo na sua pele, significa que você vai ter que passar por um procedimento para raspagem daquilo, para eliminação do vidro. Por quê? Porque aquele vidro, se ele ficar lá dentro, ele vai infeccionar, né, pode ocorrer uma infecção e você ter um problema mais sério, chegar até perder o seu pé por causa disso, tá? Gabriel, a gente não deve colocar nada disso, tá, nada disso, nada de café, açúcar, nada. A melhor forma, fez um corte, seja com prego, seja com vidro, seja com papel, sabe quando a gente corta dedo com papel? Eu já cortei várias vezes. O certo é você correr, lavar a mão, né, não tampar também, a gente não tem que ficar a não ser que saia muito sangue, né, esteja saindo muito assim, mas, o correto é sempre fazer a higienização, porque esses materiais podem estar sujos, se estiverem sujos, significa que, pode haver bactérias, né, agentes patogênicos que vão auxiliar ali na inflamação daquele machucado, daquele corte, tá. Então, mais uma vez, se for superficial, é só você tirar de boa ali, lavar e tal. Agora, se ele for mais profundo, você precisa de ir para o hospital para fazer o procedimento correto, para retirada daqueles resíduos que estão ali dentro. Mas vamos voltar para o meu assunto, que é o espinho, né, entrou um simples espinho no meu pé. Como eu não consegui encontrá-lo, eu fiquei mais tranquila, porque eu fui em casa, lavei, vim para casa, lavei o pé com sabão, espremi o sangue, assim, para ver se, né, porque é importante também dar uma espremidinha para sair as impurezas que estão ali, e deixei. De vez em quando eu piso, dói, porque eu sei que ele está lá ainda. E ele vai sair. Por quê? Ele vai sair
porque o meu sistema imunológico vai expulsar ele. Vocês sabiam que dependendo do acidente, vamos pegar, assim, uma situação em que alguém levou um tiro. Se a pessoa levou um tiro, por exemplo, no tórax, ela vai ser hospitalizada e dependendo de onde está a bala, o médico, ele vai precisar de fazer uma cirurgia para retirada. Por exemplo, se essa bala está perto do coração, ele vai precisar de retirar. Mas eu já vi casos em que as pessoas levaram, por exemplo, um tiro no braço e a bala ficou lá, não fizeram cirurgia para tirar. A bala ficou, por exemplo, no músculo, na perna. Teve uma situação que eu vi que o tiro entrou numa perna, numa coxa, varou e foi parar na outra. E o médico não fez cirurgia para tirar. Por quê? Porque a bala estava no músculo. E aí, com o passar do tempo, essa bala foi andando e ela saiu sozinha. Quem que fez ela sair? O seu sistema imunológico. Ele é responsável por eliminar, porque aquilo ali é um antígeno. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo de antígeno, um bebê. Sabia que o bebê, quando a mulher está grávida, é considerado um antígeno? Claro que é natural, obviamente, né, mas é um corpo estranho dentro do seu corpo. Por isso é que nesse período da gestação, o sistema imunológico da mulher tá como? Tá alto ou tá baixo? O que que vocês acham? Escreve aí pra mim. No período que a mulher está grávida, o sistema imunológico dela tá mais alto ou tá mais baixo? Tá mais alto? Se ele tiver alto, como vocês responderam, o que que vai acontecer? O bebê vai ser expulso. Logo, como está o sistema? Ele está bem mais atenuado, né, ele não está totalmente ativo. Por isso que as mulheres, se elas pegam infecções nesse período, perigoso para a vida dela, para a vida do bebê, né. Então é por isso. O sistema imunológico dela está mais baixinho, tá. Por quê? Porque ela está grávida. Se ele tivesse a todo vapor, expulsaria o feto. Beleza? Então tá bom. Aí, chuchuzinhos, esse então é um exemplo de fagocitose, é um englobamento. Acontece isso, as nossas células de defesa, elas pegam esses agentes, por exemplo, uma bactéria, pega partículas sólidas que estão vagando pelo nosso corpo, eles vão lá e pegam, essas células, essas partículas e englobam e digerem, tá. Então, eles vão lá e fazem isso, ok. E aí, por outro lado, a gente tem um exemplo aqui de eliminação, né, que já é a exocitose. Um exemplo de eliminação é a exocitose e como exemplo aqui, a plasmocitose é o nome que a gente dá, né, que é a eliminação de resíduos da digestão celular. Então, é produzido ali um vacúolo daquilo que foi digerido e naturalmente essa célula nossa, ela vai eliminando esses resíduos, tudo bem? Aqui tem só um resumo, né, mostrando o que que seria difusão simples, ó, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O transporte ativo é do meio que menos concentrado para o meio mais concentrado. A difusão facilitada também é de um meio, do meio externo, né, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, com auxílio de uma proteína, e aqui, por exemplo, as permeases, e aqui está um resumão do que seria, o transporte, né, entre a membrana, o transporte, de partículas sólidas e partículas líquidas, e o nome disso aqui é o quê? Endocitose
Tudo que vem de cito tem a ver com célula, tá. E aqui, a plasmocitose, que é eliminação, né, aqui eliminação. Que isso aqui é um exemplo de exocitose. Exocitose. Tudo bem? Dúvidas aí? Alguém não conseguiu entender? No livro, na página 55, está mostrando, uma imagem também, mostrando, o que que seria a fagocitose, a pinocitose, aquela parte, né, toda cheia de voltinhas daquela célula que eu mostrei, dessa aqui, ó. Tá vendo essas ondinhas, né, que ela tem? Isso chama pseudópodes. Pseudópode significa falsos pés, porque pseudo significa falso e pod significa pés. Então eles movimentam, esses falsos pés e faz o formato, engloba, né, dá um abraço na partícula que está sendo que deve ser eliminada ali. Então na página 55 tá mostrando como numa imagem de uma célula, como que funcionaria também, tá. Mais embaixo a pinocitose e embaixo aí a plasmocitose, que é um exemplo de exocitose, tudo bem? Na página 56, aí eu acabei o slide aqui, tá. Na página 56, tá, alguém tem alguma dúvida? Tinha perguntado antes também, me respondeu. Alguém tem alguma dúvida em relação ao aquilo que eu perguntei? Amorecos, eu vou bem precisar, como tá quase na hora aqui, daqui a pouquinho eu vou precisar de parar para poder fazer só vou falar mais isso aqui e já vou fazer a chamada, tá. Na página 56 tá mostrando, os envoltórios da na página 56 está mostrando os envoltórios, da membrana, tá. Os envoltórios da membrana plasmática. E aí, a gente já viu as especializações, né, da membrana, por exemplo, desmossomos, a gente já viu as microvelocidades, lá atrás, né, quando eu comecei aí esse assunto, e as interdigitações, né, então o desmossomos aí tem a ver com a aderência entre as células, né, é como se fosse o tijolinho, né, o que que envolve o tijolo e o cimento, as microvelocidades tem a ver com, a área de contato, né, superfície de contato da célula, para que, por exemplo, lá no intestino, para que ocorra a absorção desses nutrientes, e as interdigitações que têm a ver com a coesão, né, entre as células. E isso faz com que aumente a possibilidade de trocas, né, então, por exemplo, igual as células lá dos rins que, tem aqueles túbulos, os túbulos renais, né, que tem aquelas, voltinhas, né, mostrando exatamente as dobrinhas, né, facilitando a extensão da superfície, entre as células e as substâncias, né, para facilitar, por exemplo, as trocas entre essas células. E aí, mais embaixo, está mostrando os envoltórios externos da membrana, então um deles aqui é o glicocálix, eu falei um pouquinho sobre ele também, ó, que ele tem a ver com reconhecimento celular. Então, por exemplo, a gente está falando agora de uma pandemia, a gente está vivenciando uma pandemia. Aí você pensa assim, mas como é que o vírus entra dentro da célula? E ele tem a capacidade de, conexão com, a membrana da célula, tá, e essa conexão então tem a ver com o glicocálise. Não que o glicocálise queira, né, conectar com ele, mas ele acaba fazendo essa conexão, porque como ele é um parasita, ele é um invasor, ele tem essa capacidade de se conectar ali, de reconhecer. E outros vírus têm as suas artimanhas, né, o vírus do HIV, então ele usa até uma roupagem do corpo, parecida com o nosso corpo, para o glicocálise nem reconhecer
conhecer ele, e aí ele acopla e faz o estrago que faz. Então o glicocálise ele tem a ver aí com, a proteção, né, contra as agressões químicas ou físicas, a favor também de retenção de nutrientes, de enzimas, reconhece, né, reconhecimento celular, por exemplo, de glóbulos brancos, na auxiliação aí, e acontece também, tipo, as rejeições que podem acontecer no transplante de órgãos, eh o glicocálise ele tem a ver com esse reconhecimento também, tá. Eh, e tem a ver também com crescimento celular, né, ah, com inibição, assim, de contato. As células elas acabam se multiplicando, dependendo, por exemplo, célula do tecido epitelial, né, ela sofre ali mitose e ela vai se multiplicando. Aí você pensa assim: "Mas ela fica crescendo sempre, então por que que a minha pele era para eu estar ela é pequenininha, por que que ela não estende mais?". Exatamente por causa dessa artimanha que o glicocálise tem, que ele, facilita, a inibição por contato, ele facilita, eh ele faz com que a célula ela não fique crescendo sempre. E é um perigo também, né, gente, porque a célula quando ela fica crescendo, 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 ela vai virar tumor, né, e aí acaba sendo um problema. E na página 57 está mostrando, as paredes celulares. E aí depois na próxima aula eu falo melhor disso, dessas paredes celulares, que para começar a falar desse assunto, né, eu vou depender de um tempinho também. A parede celular, ela você pensa assim: "Ah, ela é exclusiva da célula vegetal?". Não, então o fungo também tem parede celular, a planta também tem, a bactéria também tem, tá, só a célula animal que não tem parede celular. E ela tem a ver então, com proteção, tem a ver com reconhecimento, aí depois a gente vai falar mais um pouquinho, tá. Eh a ce eh, aqui tem um assunto também que está falando de reconhecimento celular e câncer. Depois eu vou falar melhor como funciona, a formação, por exemplo, de um câncer. Quando a gente chega a estudar sobre mitose, aí você vai entender melhor, né, como funciona essa parte aí. Mas as células, lembrando que elas têm suas funções. Quando elas, envelhecem, elas recebem um comando para morrer, esse comando chamado de apoptose. Então é natural, né, que, ela receba esse comando para que ela morra. Por quê? Porque ela perdeu a função dela. Ou também se houve um erro, uma mutação, né, que essa mutação fez com que ela parasse de desempenhar o papel dela. Mesmo ela estando jovem, mas ela é uma célula mutante que não vai desempenhar o papel dela, e aí o corpo manda uma informação para ela morrer. E ela se recusa a morrer, e pelo contrário, ela continua se reproduzindo com erros. Então se ela tem informação errada, o que que ela vai passar para a próxima célula que ela se reproduzir, né, porque a célula tem a capacidade de, ó, se dividir, ela faz a mitose, né. E aí, se ela faz isso, né, com erro, essa que tem erro, essa aqui também vai ter erro, né. Logo, ela elas vão se multiplicar num bando de células com erros, e sem desempenhar a função correta. E aí a gente, dependendo desse crescimento, a gente fala que houve um crescimento de um tumor, né, e aí vira câncer, e enfim. Aí depois a gente vai falar, mais sobre esses assuntos, porque o que desencadeia isso, eh, tem as questões hereditárias e tem também as questões, ambientais. Questões hereditárias, o que que a gente pode é uma porcentagem bem pequena, né, é quando você já recebe o gene de uma determinada doença, de um câncer, por exemplo, das gerações anteriores. Então, Angelina Jolie, aquela atriz, né, da Malévola, ela fez uma cirurgia, chamada mastectomia, então ela retirou o recheio da mama. Por quê? Ela tinha câncer? Não, mas por um
um uma análise genética, né, ela descobriu que ela tinha 95% de chance de desenvolver câncer de mama. E aí por quê? Porque a mãe dela morreu, as tias morreram disso também, né, as tias tiveram, e aí ela já fez a cirurgia para retirada, né, que foi uma mastectomia preventiva, para ela não desenvolver. Isso é hereditário, tá. Agora a maior parte, 95% é de origem ambiental, isto é, seu comportamento. O que que você come, como você leva a sua vida, se você fuma, se você usa drogas, se você bebe, se você é exposto, por exemplo, à radiação. Lembra que o sol, né, radiação, eh, então tem a ver com diversos fatores, tá. Depois eu vou passar um videozinho que vai mostrar melhor isso aí, tá bom? Dúvidas, chuchuzinhos? Querem perguntar alguma coisa? Vocês perguntaram alguma coisa no chat aqui? Acho que não, né? Tá tudo bem, né? Tudo de boas na Lagoas. Amanhã é feriado, gente, que maravilha. Vamos lá, deixa eu fazer a chamada aqui, eu vou parar nosso vídeo.